Iniciar transmissão. Estamos no Instagram. Vamos ver se isso funciona. Também. Vamos ver se fica melhor. Tá travando muito. O Thiago falou que o som e vídeo está ok. Se estiver travando, mandem aí. Mas vou começar com o conteúdo aqui, hein? Tem 6 pessoas vendo. Vamos ver. Agora voltou. Voltou, fechou. Eu não tô usando um novo streaming aqui. Não é o mesmo que o do celular, então tá diferente um pouco. Vamos testar. Eu até mudei o horário, porque se fosse à noite ia vir muita gente. Eu não sabia se ia funcionar, então eu decidi entrar aqui mais cedo e vamos testar para ver se isso aqui realmente funciona. Fechado? Qualquer coisa, me deem um toque aí. Do que a gente vai falar hoje? What are we talking about today? Muita gente me pergunta isso, que é sobre grammar, sobre gramática. Ou seja, gramática realmente importa, é uma coisa que eu devo focar aqui, é parte do processo de aprendizagem, aqueles milhares de exercícios que você vê por aí, que você já deve ter feito em alguma escola ou em algum lugar, eles realmente são necessários ou é uma coisa que it's a waste of time, é uma perca de energia, uma perca de tempo. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui, fechou? Tem 7 pessoas, eu acho, ou 19. Não sei o que é esse número aqui. Mas acho que está ok. Se tiver travando, mandem uma mensagem aí. Vou continuar aqui com o conteúdo. Fechou? O Gabriel tá por aqui, Glauber Dias, Bia, Thiago falou que tá ok. Perfeito, então. Let's get started. Então, a primeira pergunta que você deve estar se perguntando aí: gramática é importante? Is it important to learn about grammar? E, cara, eu sempre falei isso, que sim, você sempre deve estar aprendendo gramática, mas não da mesma forma que você vê as pessoas aprenderem por aí. Eu vejo vários e vários teachers que as aulas deles são estruturadas com base na gramática. Ou seja, você entra na aula, a primeira coisa que ele começa a falar ali é sobre, por exemplo, Today we're gonna learn about the simple present. Today we're gonna learn about the present perfect. Ou seja, hoje eu vou falar sobre o simple present, amanhã eu vou falar sobre o present perfect. E fica nisso, de aula em aula, você aprende muita estrutura, você faz muito exercício, ou seja, você fica muito bom de gramática. And that's very good. Se esse realmente for o seu foco, se o seu foco for realmente saber preencher as coisas ali perfeitamente, saber utilizar a estrutura, tá ok. Mas se o seu foco for outro, se o seu foco estiver em falar inglês de verdade, em se comunicar com as pessoas de maneira clara, entendendo e expressando suas ideias, talvez essa maneira de estudar que eu vejo em muitos métodos, na maioria dos métodos aí das escolas que eu já passei, que eu já estudei, que eu já vi, elas são focadas ali, em você aprender estrutura por estrutura. Fechado? Tem um pessoal aqui falando live surpresa. Sim, surpresa. Na verdade, eu avisei tipo meia hora antes. Gabriel, a gramática me ajudou muito como teacher de inglês. Sim, se você é um teacher, você tem a obrigação de estudar gramática, né? Mas caso você seja um aluno, that's not gonna be like your focus. Eu vou te explicar onde que você deve focar daqui mais pra frente. Relaxem, don't worry about it. Deixa salva, vou deixar assim. Vou postar ela depois. Fechado? O Victory tá por aqui também. Mandem um hi aí. Quero saber de onde vocês são, hein? I'm here in São Paulo. Mandem aí no chat
Da onde vocês são? Vocês são daqui? Vocês são de algum outro lugar? Quero saber também. Fechado? Mas, ó, parem pra pensar aí. Parem pra pensar, por exemplo, no processo de aprendizagem de português. You know how to speak Portuguese, right? Ou seja, você sabe falar português fluentemente. Vamos parar pra pensar, voltando lá, quando a gente era criança. Por exemplo, como que foi o processo de aprendizagem de português? Tinha lá alguém explicando gramática, tinha alguém lá no nosso pé, você tem que fazer isso aqui, essa estrutura é assim, isso aqui é assado, faz esse exercício aí. Não, a gente é criança, a maior parte do nosso aprendizado vem da onde? Vem daqui, ó, do listening. Ou seja, você está constantemente vendo quer dizer, ouvindo o que os seus pais estão falando, o que as pessoas estão falando. E daí você vai analisando o contexto e você vai entendendo uma palavra. Um bebê tá lá aprendendo, ele começa a soltar ali as primeiras palavras dele de acordo com o que ele tá ouvindo, com o que ele tá vivenciando. E, ninguém falou pra ele ali uma regra gramatical, ninguém explica nada pra ele. Ele começa simplesmente a falar de acordo com o que ele ouve. E eu vejo que nos processos de hoje em dia, de aprendizagem não só de inglês, mas de várias línguas, o foco não tá em ouvir, e tá em você entender ali estruturinha por estruturinha, entendeu? E isso faz com que, a hora que você tem pra falar, por exemplo, quando você quer realmente começar a conversar, você volta ali e começa a pensar, peraí, agora aqui eu uso do ou uso did, agora eu uso um verbo regular ou irregular, agora é isso aqui ou qual é a ordem. Você fica pensando tanto na gramática devido a dar um foco excessivo para ela, que quando chega a hora de você falar, simplesmente seu cérebro dá um bug e você começa a travar totalmente, ok? Ó, o Victor mandou aqui, ó, Matheus, o Gabriel é o amigo que lhe falei ainda há pouco. Awesome, tem um pessoal aqui, ó. Eu estava num hangout com o Victory, acho que uns 10 minutos atrás. Terminamos agora, hein? Mas é isso. Pensa sempre na forma com que você aprendeu português e leva isso como uma base, sabe? Tipo, não fique tanto ali focado na gramática, apesar dela ser importante, é um ponto que você vai estar sempre em melhora, sabe? Você vai estar sempre ali analisando, mas deixa o processo ser natural. Tipo, você vai vendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você sempre percebe que quando eu falo sobre a terceira pessoa, when I talk about the third person, ou seja, she, he and it, eu sempre coloco um S ali depois do verbo. Eu não te dei uma aula sobre isso, mas de tanto você ouvir, de tanto você perceber isso, você mesmo começa a aplicar. Então você tá estudando gramática, você tá entendendo a gramática por trás do que eu tô falando, mas de uma forma diferente. Não é pela forma tradicional, onde eu tô lá falando, he, she, it, coloca S no final. Não, você vai lá, você tá me ouvindo e por meio do seu listening você percebe e começa a aplicar, entendeu? Ó, tem um pessoal chegando aí, ó, Fabiano, Hilton Gabriel, awesome. 10 people watching me. Tá mais HD essa live, né? Eu tô usando outra câmera aqui. Tá nem pelo meu celular, mas... Fechou? Ó, fechamos a primeira parte, então, aqui da aula. Eu falei, is grammar important? Yes, it is, for sure. Com certeza. É importante, mas assim, muda a forma com que você aprende mesmo. Não dedique 1 hora lá do seu tempo estudando. Deixe isso ser um processo natural. Eu vou te explicar agora onde deve estar o seu foco. Onde você deve focar? O que você deve fazer? Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. I don't know if you have heard about it. Mas a gente tem uma coisa em inglês que a gente chama de chunks of language. Chunks of language. Ó, se você já ouviu falar disso, se você já sabe o que são chunks of language, manda aí no chat que eu quero saber. Se você nem sabe o que é, você nunca ouviu falar sobre o que é um chunk of language, fala também que você não sabe. Quero saber aqui se o pessoal já tem noção sobre o que é isso ou não. Ó, o Gabriel mandou, concordo contigo, Matheus. As regras gramaticais servem para entendermos uma língua sistematicamente, mas o convívio que traz a fluência. É isso, cara. Inclusive, um dos pilares dos alunos que estão lá aplicando o meu método é justamente essa imersão.
Ou seja, não é estudando ali estrutura por estrutura que você vai começar a falar, que você vai começar a destravar seu inglês. Vai ser como? Você estando em contato ali com a língua. De quanto mais você ouvir, vai ser mais fácil para você se comunicar e para você entender as pessoas também. Eu estava falando exatamente isso com o Victory. Eu não sei se o Victory tem alguma maneira de eu chamar algum convidado? Vamos ver. Ó, vou tentar aqui. Não sei. I don't know. Ver se eu acho aqui. Cara, eu não sei se dá não, hein. Mas, ó, Victor, se tiver aí, depois você me dá um toque que eu te chamo. Tenta me convidar, sei lá. Eu tava falando exatamente isso com ele. Entendeu? Lexical approach, ó. O B. Neirmir falou exatamente o que eu tô falando aqui. Esse sistema de estudos, onde o foco não tá especialmente na gramática, e sim em aprender vocabulary, a gente chama de lexical approach, fechou? Então, ó, o que são chunks of language, que eu acabei de perguntar para vocês. Chunks of language são basicamente combinações de palavras que a gente tem no inglês que aparecem frequentemente na língua, que são falados toda hora. Por exemplo, você está assistindo uma série, you're watching series, you're watching a movie, you're listening to a podcast. Você vai ouvir essas combinações, esses conjuntinhos de palavras juntos toda hora, porque eles são utilizados com frequência. E justamente por isso, por serem utilizados com frequência, que a gente chama isso de chunks of language. A gente tem diferentes tipos aqui e eu vou mostrar para vocês na prática, eu vou dando exemplo mesmo para vocês saberem o que é, ok? Como ter esse convívio? A Bia perguntou. Ou seja, como ter esse convívio com o inglês? Ó, primeira coisa que você vai parar para pensar, tá? Eu vejo muita gente estudando como, antes da gente prosseguir aqui com o conteúdo que é sobre chunks, né? Você vai parar e pensar, peraí, como que eu curto mais aprender? Tem gente que aprende muito mais lendo, reading a book. Tem gente que prefere, com muito mais facilidade, ouvir. A pessoa gosta muito de podcast, a pessoa gosta muito de música. Então você vai escolher ali quais são os seus principais meios de aprendizado. E a gente tem vários em inglês. E quando você não tem um passo a passo, quando você tá sozinha ou sozinho no processo, é um pouco mais difícil. Por quê? Porque você tá lá, você tem um turbilhão de informação na internet. Você vai ter que ir em busca do conteúdo em inglês para você sozinha ou sozinho ir lá e realmente analisar ele, ouvir, tentar entender, buscar as expressões, buscar o vocabulário. Por isso que eu sempre falo, sozinho é um pouco mais difícil. Não que seja mais difícil, mas o processo que leva para você chegar até o seu objetivo é mais difícil, leva mais tempo. Quando você tem um método para seguir, você tem ali um passo a passo do que fazer, entendeu? Por exemplo, hoje você vai fazer isso, amanhã isso, depois você vai fazer isso, depois isso. Ou seja, você tem exatamente o que você tem que fazer, você tem um material, você tem tudo lá. Então é só você aplicar. Agora, quando você tem sozinho, você tem o trabalho de realmente ver o que você vai realmente consumir, qual tipo de conteúdo, qual é o conteúdo certo, porque não adianta você sair aí buscando qualquer coisa em inglês e começar a ouvir. Você tem que realmente saber o que vai ser melhor para o seu momento do seu aprendizado. Por exemplo, se você está começando agora, não adianta você já se jogar num filmão. Tem muita gente que faz isso, né? Muita gente fala, I'm gonna learn English, vou começar a aprender inglês. Aí a pessoa bota um filme. Só que, o filme, ele já tá num nível muito mais avançado. Então você tem que começar um degrau a menos ali. Você tem que voltar um passo para trás, pegar um conteúdo mais nivelado para o seu nível, começar a construir sua base e depois partir para um conteúdo mais avançado, entendeu? Mas assim, como ter esse convívio? Escolhe o que você curte mais, seja música, seja série, seja qualquer coisa, e começa a consumir esse conteúdo, fechou? Mesmo que você não esteja entendendo muita coisa, só esse contato que você está tendo do seu ouvido com o inglês vai te ajudar demais. It's gonna help you a lot a já estar em contato com o inglês aí no seu dia a dia. Fechou? Ó, a Dani chegou por aí. Meus alunos estão com tudo aqui, ó. Tem que assistir Procurando Nemo.
Ó, that's true. Quando você assiste, sei lá, um desenho animado, algo mais tranquilo, até as séries aí que a gente tem do dia a dia, por exemplo, How I Met Your Mom, pra quem não conhece, How I Met Your Mother, na verdade, são séries e filmes que o vocabulário é mais adaptado, querendo ou não, entendeu? Não é aquele vocabulário técnico que as pessoas estão falando muito rápido ali. Fechou? É isso aí, Bia, mas vamos voltar lá pro nosso tópico da live. Só um aviso aqui, galera. Se você está assistindo pela primeira vez a live, if it's your first time here, vou pedir para você. Tem um botão aí embaixo, there is a plane, tem um avião aí. Clica aí, manda para 5 dos seus amigos que você realmente acha que essa live ia ajudar. Pessoas que você acha, meu, essa pessoa precisa aprender inglês e essa live ia fazer a diferença. Manda aí para 5 pessoas que eu já vou para a parte chave aqui da live, que é a explicação de onde deve estar o seu foco. Ou seja, seu foco não deve estar em consumir conteúdo justamente de gramática. Você deve mudar a sua perspectiva e começar a fazer o que eu vou te falar agora, que está relacionado a chunks of language. Se você aplicar, eu tenho certeza que com consistência você vai atingir o mesmo resultado que eu atingi, que o Victory está começando a atingir, que a Dani está começando a falar, que são todos os meus alunos que estão aplicando os princípios do próprio método. Fechou? Ó, o Sérgio tá aí. Hello, Sérgio! Good afternoon. Ó, pra galera que queria assistir no YouTube, eu tentei aqui no YouTube e Instagram. Só que aí ia ficar muito instável, ia travar muito. Então eu decidi fazer o conteúdo só por aqui. Fechado? Great? Ó, depois que você mandou aí, ficou alguma dúvida aí? If you have any question, manda no chat que eu tô de olho aqui. Tá? Seguinte, expliquei que chunks of language são combinações de palavras na língua que frequentemente aparecem aí no dia a dia de quem fala inglês. A gente tem 2 tipos, tá? A gente tem as fixas, so we have the fixed chunks, e a gente tem as semifixas, ou seja, o que são chunks fixos? É aqui que você deve focar. Você deve focar o seu estudo de inglês sempre em adquirir o vocabulário-chave. E esses chunks que eu tô falando é justamente o vocabulário-chave que você precisa. O que são os chunks of language fixos? É aquilo que é um conjunto de palavras que só de você falar, você já expressou sua ideia. Você não precisa de nenhum complemento a mais. Vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, alguém te agradece por algo e você quer falar assim, meu, de nada. Tá tudo ok, de nada. A gente tem aqui, ó, vou até escrever no chat pra vocês. You. Aí. Deixa eu escrever aqui. You're welcome. Eu mandei isso aí. You're welcome. So this is the first one. Aqui é um fixed chunk. Por quê? Você não precisa de nenhum complemento a mais. Você só precisa ir lá e falar. Alguém te agradece por algo, so someone says, thanks a lot for this. Então, muito obrigado por isso. Você só vai lá e fala, you're welcome. You're welcome, you're welcome. Então isso aí é um chunk of language. Ou seja, ao invés de ficar lá tentando, se matando, tentando aprender o verb to be, is, are, do, don't, só foque ali em aprender o vocabulário certo. É claro, eu não tô falando aqui que você não vai focar em gramática, mas só muda a sua perspectiva. Aí, ao invés de ficar lá fazendo exercício de gramática, muda e começa a consumir conteúdo com o objetivo de aumentar o seu vocabulário-chave. Que o vocabulário-chave aqui é os chunks que eu tô falando, fechado? Então, ó, you're welcome é um exemplo de chunk fixo. Agora, outra coisa aqui que eu falo toda hora. How are you doing? Mandei aí no chat, tô mandando as expressões no chat, hein? How are you doing? How are you doing? Você não precisa saber palavra por palavra do que eu quero dizer. Só lembra que how are you doing é um conjunto de coisas que se você perguntar pra alguém, você tá perguntando, e aí, como que você tá? How are you doing? How are you doing? How are you doing? Vão repetindo aí comigo. Fechou? How are you doing? Então, ó, são um conjunto, não é só uma palavra. Isso aqui é um outro erro que eu vejo muita gente cometer. Vai começar a aprender uma língua, começa a, tipo, pegar várias palavras soltas, né? Por exemplo, a pessoa aprende a palavra how, ela aprende a palavra you, o verbo do, a palavra sofa, mas ela não consegue juntar essas palavras. Porque o que acontece com muitas pessoas? Às vezes a pessoa tem muito vocabulário na mente dela. Tipo, a pessoa aprendeu 2.000 palavras. Imagina, é muita coisa, 2.000 palavras.
Ela sabe 3.000 palavras. Só que aí na hora de falar, quando chegar a hora H ali, que é na hora de conversar com alguém mesmo, a pessoa fica, tipo, travando. Por que que isso acontece? Porque ela só sabe as palavras ali soltas. Ela não sabe juntar as palavras. Ela não sabe combinar uma palavra com a outra. E por isso que acontece o famoso travamento. Isso aqui é um outro motivo. O primeiro motivo que eu falei aqui no começo da live, que a pessoa fica pensando aqui na gramática, né? Peraí, agora eu uso do ou does, agora aqui é is ou are. Aí a pessoa trava. Segundo motivo é que a pessoa não consegue combinar uma palavra com a outra. Se você aprender direto, por exemplo, how are you doing? Você só fala, você não vai ficar pensando. Peraí, agora é how is you doing ou how are you doing? Você já aprendeu o conjunto direto, o chunk direto. Então você não vai ficar pensando e a fala vai ser direto ao ponto, entendeu? Eu sou a trava em pessoa. Aí, ó, o Gilberto tá mandando uns exemplos aqui, ó. My pleasure, don't mention it, not at all, that's awesome. São outros chunks que a gente tem aí, ó. O pessoal está afiado em relação a esse tema. Fechado? Um outro, ó, vou colocar um mais difícil aqui. Se tiver alguma galera aqui que esteja já com uma base boa, eu duvido que você vai saber o significado desse aqui que eu vou colocar pra você, hein? E ele é um chunk of language também. Ele também é um pedaço da língua, né? Uma combinação da língua que aparece todo dia, frequentemente ali na vida de quem fala inglês, né? Então, ó, go figure, go figure. Vou mandar um contexto aqui pra vocês, so I'll give you some context. I'm gonna speak a little bit of English. Falar um pouco de inglês para treinar o listening de vocês também. Já explico também para quem estiver ali começando agora, do zero. Ó, imagine that you meet a person, okay? I don't know, you meet this person online and you want to meet the person in real life, and you schedule like a date. Então você vai lá e marca um encontro com a pessoa. In the last minute, the person calls you and the person says, I'm sorry, I don't want to go, like, let's do it in another day. Ou seja, meu, de última hora você marcou com a pessoa liga pra tu e fala, ah, não vai dar, não quero, outro dia a gente faz. Aí você fala, você não fala diretamente pra pessoa, né? Mas você chega e fala assim, go figure, go figure. Ou seja, esse go figure são duas palavrinhas que por si só, juntas, elas passam o sentido todo da frase. Você não precisa acrescentar mais nada. E é por isso que essa expressão aqui é um chunk fixo. It's a fixed chunk of language. Que significa o quê? Sabe quando em português a gente vai falar, tipo, meu, vai entender, vai saber. Sabe quando a gente fala isso, que é expressar essa ideia, tipo, meu, vai entender essa pessoa, vai saber o que tá passando com ela. So, go figure, go figure. E você geralmente fala essa expressão com um tom de deboche mesmo. Go figure, ok? Então, ó, é uma combinação de palavras que se você ficar tentando traduzir, não vai fazer sentido nenhum. Porque, ó, imagina você traduzindo. Go seria o verbo ir. Figure seria uma figura. Ir, figura, tá vendo que não ia fazer sentido? Agora, quando você aprende direto com levando isso como um chunk, como uma combinação de palavras que levam um sentido maior, meu, quando você quiser expressar essa ideia, a expressão vai vir direto na sua cabeça e você vai falar ela direto, muito mais naturalmente. E enquanto outras pessoas estão lá, focando em aprender do, does, simple present, present perfect, simple past, e você tá ali, ó, aprendendo muito vocabulário-chave, depois você vai comparar essas duas pessoas, pessoa A, que tá só focando em gramática, só grammar, only grammar, grammar, grammar. E a segunda pessoa que tá aprendendo, o foco dessa pessoa tá muito mais em aprender vocabulário, chave, mas ela também tá aprendendo gramática naturalmente ali. A pessoa B, essa pessoa aqui, vai saber falar muito mais, vai falar muito mais e sem travas, expressando as ideias, entender muito mais. Fechou? Então a gente tem esses dois tipos de pessoas aí. Oh, o Victory tá rachando. Tô vendo que um pessoal entrou. Anderson Bueno, Marcelo Dias. Sejam bem-vindos. Eu preciso... Como eu falei, my cell phone is getting too hot when I go live. Ou seja, eu entro na live, dá 15 minutos, meu celular esquenta. Então eu abri o aplicativo aqui do Instagram no PC. Tá totalmente diferente. Mas espero que esteja quebrando o galho. Até eu comprar um outro celular. Fechou?
Então é isso, go figure, go figure. Então essa aqui é a terceira expressão que eu passei para vocês. E por último, vou passar outra aqui, deixa eu pensar em outra, né? Let me think about another one. So go figure. Ó, outra aqui que também tem um sentido parecido. Parece, mas na verdade não tem nada a ver. Eu mandei aí no chat para vocês verem. Deem uma olhada aí, vão acompanhando o chat. Que é a expressão, que é a combinação de palavras I figured as much. I figured as much. Isso aqui é uma combinação fixa, ou seja, só de você falar a frase, não acrescenta mais nada, você já passou sua ideia, fechou? Então, ó, I'll give you another context. O carro do ovo tá passando aqui, ó. Não liguem pro som aí no background, no fundo. Eita porra, quase que eu caio aqui. Ó. Ouçam, listen to the egg guy. Ó, João Pedro, hey teacher, hey João. Mais um aluno meu aqui, hein? Ó, qual que é a expressão? I figured as much. Então, ó, imagina o seguinte. You have a roommate, okay? If you don't know what is a roommate é uma pessoa que vive com você ali, como se fosse um colega de quarto. So you live with the person is your roommate. And what happened? O que aconteceu? A pessoa saiu, so the person went out and didn't come back. Ou seja, a pessoa saiu, não voltou para casa. Imagina a situação, hein? Eu tô te explicando o contexto aqui. E aí, no outro dia, a pessoa aparece. So, in the other day, your roommate shows up and he says, oh, I drank too much. I got so drunk and I didn't know where I slept. Ou seja, eu bebi demais. I drank so much and I didn't know where I slept. Ou seja, eu não sei onde eu dormi. Aí você fala a expressão I figured as much. I figured as much. O que eu quero dizer com isso? I figured as much. Eu já imaginava. Cara, já imaginava já que você tinha feito isso, que isso aconteceu. So, I figured as much. Tá vendo? Você não precisa saber a tradução de figure, de as, de much, de I. Você só precisa saber a combinação da coisa. E quando você quiser expressar essa ideia, when you wanna express this idea, você vai lá, só fala I figured as much. Fechou? Então, quando você foca nisso, isso os seus resultados são muito maiores de quem só tá lá focando na gramática, de quem só tá lá fazendo exercício atrás de exercício e só ali lendo o texto, tentando entender por que é esse, por que é are, tô batendo nessa tecla, não jogando contra quem foca em gramática, mas só te dando um norte para você mudar o seu foco ali, porque o que realmente vai fazer a diferença no longo prazo é você entender e aprender vocabulário-chave, que é justamente, vou colocar aqui ó, para quem não entendeu, são os chunks of language. E a gente tem vários, tá? A gente tem os fixos, os semifixos. Eu vou dar um exemplo aqui de um semifixo, mas, por exemplo, expressões, os idioms que você vê por aí, eles são chunks of language. Por exemplo, as collocations são chunks of language, entendeu? E, muita gente erra ao falar inglês por não saber essas combinações. Vou te dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Ó, vamos supor, muita pessoa comete esse erro aqui, ó. A pessoa quer falar assim, eu vou cortar meu cabelo. Aí ela vai pela tradução, certo? Ou seja, a pessoa vai lá e fala o seguinte. Vou escrever aqui para vocês, ó. A pessoa fala, I will cut my hair. I will cut my hair. Porque, basicamente, se você for traduzir, tá certo, né? I will cut my hair. Perfect. Mas isso aí não é a combinação correta para você dizer que você vai em algum lugar cortar o cabelo. O certo seria você dizer I will get a haircut. I will get a haircut. Vou escrever o certo aqui para vocês, ó. Isso seria o certo. I will get a haircut. Então, quando você aprende a combinação já antes, você não vai cometer esse tipo de erro, de falar alguma coisa pensando que tá certo, mas na verdade a expressão é outra. Então, ó, um outro benefício de você focar nos chunks é isso, você vai saber o que falar na hora certa. Se você falar, por exemplo, I will cut my hair para um nativo,
ele vai entender que você vai, tipo, cortar o seu cabelo. Você mesmo vai pegar a tesoura e ir lá e cortar, entendeu? Mas se você soubesse o chunk, se você soubesse a expressão correta, você não passaria por esse problema. Você não passaria por essa situação, por esse desentendimento. Fechou? Deixa eu pensar aqui em um outro erro que muita gente comete justamente por não saber esse vocabulário. Eu até tinha colocado uns exemplos aqui, ó. Aqui, ó. Let's drink a glass. Só eu tô comentando, hein, ó. As pessoas geralmente falam let's drink a glass, ou seja, vamos drink a glass. Vamos beber um copo. Let's drink a glass. A gente fala isso em português, né? Meu, vamos beber um copo aí de breja só uma breja, só let's drink a glass. As pessoas geralmente falam isso. Mas, meu, não. You're not gonna express this idea in this way. Você não vai expressar essa ideia dessa forma. O que você vai falar? Você vai falar let's have a drink. Colocando tudo no chat, hein? Let's have a drink. Let's have a drink. Então, ó, é mais natural você dizer assim, entendeu? Muita gente fala de formas que elas puxam do português, mas para quem tá ouvindo o inglês, soa totalmente errado, soa totalmente estranho. E, tipo, a pessoa com certeza vai notar que o inglês não é uma língua que você ainda domina, entendeu? Então, ó, resumindo, to sum up, ó, uma expressão aí para os meus alunos que estavam no Hangout de novo. In a nutshell. In a nutshell, ou seja, para resumir, o que eu falei aqui, para quem entrou depois, né, para quem perdeu aí o começo, eu falei muito sobre gramática, grammar. Ou seja, deixa eu voltar aqui só para não perder a linha de raciocínio. Então, o que eu comecei falando? Só pra gente dar um resumão aqui da live. Gramática é importante? Of course, it is. É importante, mas as pessoas estudam ela de maneira errada. Quando você para e foca em realmente ali escutar e entender o por trás da coisa, como a coisa é utilizada, ao invés de ter uma aula sobre gramática, vai ser muito melhor para você, fechou? Lembra de quando você era bebê? Você aprendeu com uma aula de gramática? Não, você aprendeu escutando, prestando atenção no contexto, indo lá e tentando falar e errando e alguém te corrigindo. É isso que você vai fazer para realmente ir evoluindo no idioma, fechou? E o que você deve fazer, onde deve estar o seu foco? O seu foco deve estar em aprender vocabulário, mas não qualquer vocabulário. Voltando à pergunta da Bia. A Bia tinha perguntado como que eu vou aprender aí, né? E não é qualquer coisa que você vai assistir. Você vai ter um conteúdo certo. Por exemplo, no meu método, a gente começa lá com o leveled content, com conteúdo nivelado, e a gente vai subindo até o deep content, que o deep content seria basicamente o conteúdo mais profundo, que é um conteúdo mais hardcore, né? Um conteúdo mais difícil, mais de filme, mais realmente real life. Fechou? E quando você foca nesse vocabulário, que eu dei alguns exemplos para você aí, você vai conseguir falar inglês muito mais naturalmente, sem travar, e também conseguindo entender muito mais as pessoas. Fechado? Só para dar um exemplo para vocês, ó, eu dei alguns exemplos de estruturas fixas. Outras semifixas. Vou colocar um exemplo mais avançado aqui. Nossa, ninguém tá falando nada, só tem comentário meu aqui. Mas tudo bem. Ó. On the other hand. Dei outro exemplo aí, ó. On the other hand. Quando eu falo on the other hand, isso por si só não expressa a minha mensagem. Isso requer um complemento, certo? Então, o que eu quero dizer? Tipo, por outro lado, aí eu tenho que completar a minha mensagem. Então, quando eu tenho que completar a mensagem, essa expressão, esse chunk, ele é semifixo, fechou? Então, a gente tem diferentes tipos de chunks. Só lembrando, chunks são combinações de palavras. Ó, pra finalizar, sempre lembra. Vou até tirar os comentários. Tem como tirar os comentários? Vê se tem. Só pra finalizar. Tá, sei lá, não tem como. Pra finalizar, vai aprender inglês ou outro idioma. Foque ali não em aprender palavra solta. Não aprende só a falar, por exemplo, towel, cell phone, TV. Só essas palavrinhas soltas. Sempre esteja aprendendo elas dentro de um contexto. Por exemplo, você vai falar. Você quer aprender como fala, por exemplo, almoçar. Não vai lá no Google Tradutor e coloca almoçar.
vê dentro de um contexto. Por exemplo, você aprendeu que almoçar seria have lunch. Aí você vai lá dentro de um contexto que você assistiu, que você leu de alguma coisa e aprendeu que almoçar a gente usa duas palavras ao invés de uma, entendeu? Então não pega uma lista e começa a tirar as palavras de lá para decorar. Sempre aprenda vendo algo, assistindo, ouvindo algo, lendo algo dentro de contexto, fechou? Ó, super bacana o tema dessa live. Semifixas e fixas, what's the difference? A Dani perguntou. Dani, a diferença é que as fixas é só você falar a expressão que a pessoa já vai entender o que você quer dizer. Semifixa, você vai precisar completar, você vai precisar de um complemento, fechou? Só para esclarecer. Então é isso, ó, hashtag pra live, hein? Não sei qual é a hashtag. Mandem o que vocês acham aí? Mandem uma hashtag que eu vou postar lá essa live no feed do Instagram. Quero que vocês me mandem, que vocês comentem com a hashtag, fechou? E falem também o que vocês acharam. Vocês curtiram o tema? Vocês acham que foi? Vocês aprenderam alguma coisa? Ó, mandem aí exemplos de hashtag. Eu vou postar a live, quero que vocês vão lá, hein? Deal. Eu sempre uso um heading quando eu vou dizer que vou pra algum lugar. I'm heading. Perfeito, Marcelo, tá certo. Se ficou alguma dúvida, galera? Se ficou alguma dúvida, manda aí que eu tô. Vou separar, vai, 2 minutos aqui pra responder. I'm heading. Tá perfeito, ó. O Marcelo falou aí, ó. I'm heading. Ou seja, você quer falar, eu vou pro aeroporto, eu estou indo pro aeroporto. So I'm heading to the airport. Fechou? Ó, o Glauber assistiu a live aí sim, hein, mano. Gostei de ver. Essa é a hashtag então, ó. Chunks. Chunks of Language. Eu vou postar a live, comenta essa hashtag e fala qual foi o seu maior aprendizado. Seja uma expressão que você aprendeu nova, alguma perspectiva que você mudou em relação ao estudo de inglês. E é isso, fechou? Só lembrando vocês, toda terça e quinta tem live. Ó, tô sem horário específico. Eu vou estabelecer um horário essa semana. Eu tava fazendo à noite, agora eu tô fazendo à tarde. Mas bora, toda terça e quinta. Tamo junto. Tira um print aí agora, vai. Postem aí no Stories. Tirou? Ó, você curtiu? Posta lá nos Stories que eu reposto. E até terça que vem. Ó, só avisando vocês, pra quem ainda não sabe, no dia 25 de janeiro, daqui, não na semana que vem, na outra, vai rolar a jornada rumo ao inglês sem travas. Vai ser uma semana de aulas comigo, onde eu vou te dar o passo a passo. Eu vou te explicar realmente, por exemplo, a Bia tava com dificuldade aí. Eu vou te explicar o passo a passo que você deve seguir para realmente conseguir atingir o objetivo de falar inglês sem travar e conseguir entender as pessoas. Então, se você quer participar, o link tá lá na bio. Só clica, se inscreve, que você não vai se arrepender. You're not gonna regret it, fechou? E ó, para quem quiser, as expressões que eu mandei aqui no chat, eu vou deixar lá no Telegram. Se não tá no Telegram, manda uma mensagem para mim no Insta, que eu te mando o link do grupo, que lá eu mando todos os materiais da live. Ou seja, tem o material de hoje, o de terça, o da semana que vem. Então vai lá, manda um direct pra mim que eu te mando o link, fechou? Então é isso, galera. Have a good one and see you next week.